Olá, meu nome é Tiago, sou cirurgião, professor da disciplina de Clínica Cirúrgica da Unifase. E o objetivo dessa aula é falarmos um pouco sobre as patologias do esôfago. Uma breve introdução sobre o órgão esôfago é que é um órgão que atravessa três cavidades corporais. Começa no pescoço, atravessa o tórax, passando pelo mediastino posterior e entrando na cavidade abdominal. A função primordial do esôfago é basicamente conduzir o bolo alimentar e saliva. Ele inicia após a laringofaringe e termina abaixo do diafragma, onde se comunica ao estômago. É importante também lembrar que a drenagem linfática do esôfago ela se faz do terço superior para os linfonodos cervicais, no terço médio para os linfonodos mediastinais e no terço inferior para os linfonodos perigástricos e do tronco celíaco. Vamos começar falando sobre os distúrbios de motilidade do esôfago. São patologias extremamente raras e de causas não conhecidas. Os sintomas mais comuns são principalmente disfagia, dor torácica, refluxo e perda de peso. Para o diagnóstico desse grupo de patologias, o exame mais importante é a esôfago-manometria. E os mais comuns são a acalásia, o espasmo esofagiano difuso, o esôfago em quebra-nozes, o esfíncter esofagiano inferior hipertensivo e a motilidade esofágica ineficaz. Nesse slide, observamos a acalásia. A acalásia, na verdade, é uma contração aumentada do esfíncter esofagiano inferior. Na segunda imagem, à direita, a gente vê um esofagograma contrastado, na qual, onde tem a seta, a gente vê um afilamento na passagem do contraste, que é a região de espasmo do esfíncter esofagiano inferior. Portanto, gerando essa imagem que a literatura coloca como imagem em bico de pássaro. Um outro grupo de patologias do esôfago são os distúrbios diverticulares. O mais famoso deles é o divertículo faringo-esofágico, também chamado de divertículo de Zenker. Normalmente ocorre no esôfago proximal. Mas também tem os divertículos parabrônquicos, que normalmente estão posicionados no terço médio do órgão, e os epifrênicos, que é no terço inferior do órgão. Os divertículos eles podem ser classificados como divertículos verdadeiros, quando há uma protrusão de todas as camadas do órgão, ou divertículos falsos, quando há apenas uma protrusão da mucosa e submucosa através da camada muscular do esôfago. Eles também podem ser classificados como divertículos de pulsão ou de tração. Os divertículos de pulsão são divertículos falsos. Normalmente a fisiopatologia está diretamente ligada a uma pressão intraluminal aumentada. Já os divertículos de tração são os chamados divertículos verdadeiros, normalmente relacionados a processos inflamatórios intratorácicos que repuxam parte da parede do órgão. O tratamento depende da causa, podendo ser cirúrgico ou endoscópico. Nestas duas imagens, vemos exatamente o divertículo de Zenker, na qual vemos ele encher pelo contraste no esôfago proximal. Na imagem da direita é a imagem de endoscopia digestiva, na qual a gente vê a luz do órgão e uma segunda luz ao lado, que é a luz do divertículo. Neste momento, vamos falar um pouco sobre a doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença muito comum que afeta uma grande parte da população. Na grande verdade, ocorre um fluxo retrógrado de conteúdo gástrico através do esfíncter esofagiano inferior, de tal forma que reflui conteúdo ácido do estômago
para o interior do esôfago. O diagnóstico é feito principalmente pelo exame de pH-metria, na qual coloca-se uma sonda na parte distal do esôfago, na qual é mensurado o pH. Também pode ser realizado exame de endoscopia com biópsia, que é importante principalmente para poder estratificar o grau de esofagite. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Na grande maioria das vezes, o tratamento é clínico. E normalmente as medidas de orientação é perda de peso, cessação tabágica, eliminar alimentos estimuladores, refeições menores e mais frequentes e o uso de inibidor de bombas de prótons, que pode ser usado de 1 a 2 vezes ao dia. Quando há falha no tratamento clínico, pode ser feito o tratamento cirúrgico, principalmente quando tem associação da presença da hérnia de hiato, na qual você precisa reduzir o conteúdo herniado do estômago através do hiato esofagiano, do diafragma, promover o estreitamento dos pilares diafragmáticos, podendo nesse momento também ser utilizada a colocação de uma tela para poder ajustar e fechar o defeito do hiato diafragmático e fazer uma funduplicatura, que é uma válvula anti-refluxo, na qual você pega parte do fundo do estômago, gira ele por trás do esôfago, de forma a abraçar o estômago proximal. Nesta imagem, ilustramos alguns tipos de funduplicatura. A funduplicatura ela pode ser total ou parcial. A mais comum e mais utilizada é a funduplicatura a Nissen, na qual o fundo do estômago é girado 360 graus ao redor do esôfago terminal, de forma a promover uma válvula anti-refluxo. A consequência mais temida da doença do refluxo gastroesofágico é a complicação do esôfago de Barrett, que na verdade a mucosa esofagiana ela é estimulada cronicamente devido à presença da secreção ácida gástrica, promovendo nessa região do esôfago distal uma metaplasia intestinal. É fundamental a realização de endoscopia digestiva com biópsia para o diagnóstico dessa condição do esôfago de Barrett. E essas biópsias elas devem ser feitas a cada quadrante e a cada 1 centímetro da extensão da metaplasia intestinal de Barrett, de forma a avaliar o grau de displasia e a presença ou não de malignidade. Importante também citar que é muito comum a doença do refluxo associada à hérnia de hiato. E a hérnia de hiato ela pode ser principalmente uma hérnia de hiato do tipo deslizamento ou paraesofágica. Neste slide, vemos uma visão de endoscopia digestiva alta, na qual o endoscópio percorre o esôfago e próximo ao esfíncter esofagiano inferior observa-se uma área hiperemiada, chamada também de metaplasia de Barrett, que é uma condição pré-maligna e que pode evoluir para o câncer de esôfago, e deve ser feita uma vigilância endoscópica acirrada quando essa condição está presente, além da utilização do inibidor de bomba de prótons e também medidas e orientações anti-refluxo. Já nesse slide, vemos como funciona a famosa hérnia de hiato. Na imagem à esquerda, vemos que o esfíncter esofagiano inferior, ou seja, a junção esôfago-gástrica, ela sobe acima do diafragma, ocupando uma posição intratorácica. É chamado de hérnia de hiato por deslizamento. Na imagem à direita, a gente observa um outro tipo de hérnia de hiato, na qual a junção esôfago-gástrica ainda está no interior da cavidade abdominal, porém, parte do fundo gástrico sobe através do hiato esofagiano
e essa condição é chamada de hérnia de hiato paraesofágica. Vamos falar um pouco sobre perfuração do esôfago. Perfuração do esôfago é uma condição extremamente grave. As possíveis causas é perfuração iatrogênica endoscópica, ou seja, durante a realização do exame de endoscopia digestiva, o próprio aparelho pode perfurar o órgão. Também tem como causa a síndrome de Boerhaave, que normalmente é causada pelo impacto de vômitos vigorosos, podendo ter rotura da parede do esôfago. Também lesões traumáticas, ingestão de corpo estranho ou perfuração tumoral. Os sintomas são basicamente dor epigástrica, torácica ou cervical, a depender da localização da região de perfuração, odinofagia e disfagia. O diagnóstico ele é feito principalmente quando observa-se a presença de ar ou líquido periesofágico, também chamado de pneumomediastino. A tomografia computadorizada com contraste por via oral e extravasamento do contraste pelo orifício de perfuração do esôfago é o exame que confirma esse diagnóstico. Também pode ser utilizado o exame de endoscopia digestiva para poder elucidar essa área de perfuração. O tratamento da perfuração de esôfago ele deve ser imediato e o mais breve possível. Deve-se tratar a contaminação mediastinal, usando drenos e também antibiótico terapia. Assegurar uma via alimentar, que deve ser enteral de forma distal à área de perfuração, ou também podendo ser utilizada a dieta parenteral. E a abordagem cirúrgica ela pode ser considerada com rafia do orifício de perfuração ou, em algumas situações, de forma menos invasiva, o tratamento endoscópico com o posicionamento de um stent. Lembrar que é uma condição com uma alta mortalidade, pois promove um quadro de mediastinite, que é uma patologia extremamente grave e cruel. Aqui vamos falar um pouco sobre a ingestão cáustica. Em crianças, normalmente essa ingesta é acidental. Em adultos, normalmente está relacionado à tentativa de suicídio. A gravidade dessa condição depende do pH da solução utilizada, do volume e da duração da exposição, de forma que o quanto antes é instituído a identificação e o tratamento dessa condição, menos lesiva vai ser. Também ficar atento com o comprometimento da via aérea superior. Normalmente o paciente vai apresentar rouquidão, cornagem e nesse momento é fundamental promover a intubação orotraqueal. O diagnóstico da ingestão cáustica ele deve ser feito usando tomografia computadorizada de tórax e abdômen com contraste oral e venoso para poder observar se houve alguma perfuração na região de queimadura cáustica e também o exame de endoscopia digestiva alta para estratificar a gravidade e a extensão da lesão de mucosa. A complicação dessa condição mais comum, quando precoce, é a perfuração do órgão, podendo causar mediastinite, e a complicação mais tardia é evoluir com áreas de estenose na região de queimadura cáustica. Aqui vamos falar um pouco sobre a ingestão de corpo estranho, muito comum principalmente em crianças ou pacientes psiquiátricos. Nessa imagem, vemos uma imagem de raio-x na qual houve a presença de uma chave que foi deglutida, que está posicionada no esôfago cervical. A principal complicação dessa condição é a perfuração do esôfago. Vamos falar um pouco sobre a fístula traqueoesofágica. A fístula traqueoesofágica nada mais é do que a comunicação da traqueia com o esôfago. Abre-se um pertuito que vai comunicar os dois órgãos, visto que são órgãos vizinhos.
Normalmente, as condições benignas que levam a essa situação é a presença de tubo endotraqueal, podendo perfurar a traqueia e comunicar ao esôfago, ou muitas vezes a introdução de sonda nasogástrica com perfuração do esôfago, podendo fazer também a comunicação com a via aérea. É também comum a condição de fístula traqueoesofágica devido a tumor de esôfago. O tumor ele cresce, ele invade a via aérea e podendo fazer uma fístula comunicando o esôfago com a traqueia. Os principais sintomas são infecção respiratória de repetição, principalmente por refluxo de conteúdo alimentar para a via aérea, podendo ocorrer expectoração biliosa ou salivar. O diagnóstico deve ser feito por exame de tomografia computadorizada. Endoscopia digestiva alta pode elucidar essa comunicação do esôfago com a traqueia, ou o exame de broncoscopia. O tratamento ele pode ser feito por via endoscópica, com o posicionamento de um stent na região de perfuração da via aérea para o esôfago, assegurar uma via alimentar distal à área de perfuração, podendo ser utilizado catéter entéricos, ou, em alguns casos, o tratamento cirúrgico, na qual deve-se fazer a separação dos dois órgãos e interpor um tecido vascularizado para que a fístula não se refaça. O mais utilizado são retalhos de musculatura intercostal. Uma outra condição do esôfago é o famoso anel de Chatsky, que nada mais é do que um anel fibroso, concêntrico e não é maligno. Normalmente ele vai demonstrar na área acima do anel um epitélio escamoso e abaixo do anel um epitélio colunar. Os sintomas são principalmente disfagia, podendo ocorrer a impactação de alimentos nessa região, levando à obstrução. O diagnóstico ele deve ser feito por exame de endoscopia e estudo contrastado, no qual vai ser evidenciado uma área de falha de enchimento naquela região onde tem o anel. O tratamento é basicamente a dilatação endoscópica dessa região. E por último, vamos falar um pouco sobre a neoplasia do esôfago. É um tipo de câncer com uma alta mortalidade, principalmente devido à ocorrência de sintomas tardios, ou seja, o paciente nas fases iniciais da doença não vai ter sintomas. O sintoma é principalmente a disfagia progressiva, que faz-se no início só para alimentos sólidos e, por fim, conforme vai ocorrendo a estenose da região onde tem a presença da tumoração, ocorre a disfagia, inclusive para líquidos. O câncer de esôfago ele pode ser do tipo histológico carcinoma epidermoide, cujo fator de risco mais importante nessa situação é o tabaco e o álcool, e normalmente ele vai ocupar o terço superior ou o terço médio do esôfago. Mas há também o adenocarcinoma, que está muito relacionado à doença do refluxo gastroesofágico, principalmente com o esôfago de Barrett. E normalmente o adenocarcinoma ele vai se apresentar na região mais distal do órgão. O diagnóstico é feito por exame de endoscopia digestiva alta com biópsia da região do tumor, demonstrando a doença maligna. E quando falamos do câncer de esôfago, é fundamental termos em mente que após feito o diagnóstico, é o momento de fazermos o estadiamento. E o estadiamento ele deve ser feito principalmente com o exame de tomografia computadorizada com contraste de tórax e abdômen. Pode ser utilizado também o exame de broncoscopia para observar se há presença de infiltração da via aérea, visto que a traqueia e os brônquios são órgãos vizinhos do esôfago. Também o exame de ecoendoscopia, que vai ter a oportunidade
de ver a extensão da tumoração através das camadas do órgão e a presença de linfonodos aumentados ou suspeitos adjacentes. Também pode ser utilizado o PET-TC como forma principalmente de identificar a doença metastática. O estadio ele vai ser classificado em TNM, no qual o T é o tamanho do tumor ao longo das camadas do órgão, o N a presença de linfonodos regionais acometidos e o M quando há presença de metástases à distância em outros órgãos, classificando assim o tumor de esôfago em estadio 1, 2, 3 ou 4. Neste slide, temos uma imagem de endoscopia digestiva alta, mostrando o tumor de esôfago ocupando a luz do órgão. Uma vez feito o diagnóstico e o estadiamento da doença, temos que pensar no tratamento. O tratamento ele pode ser feito através de ressecção endoscópica, também chamado de mucosectomia, para os tumores iniciais. Lembrando que essa condição ela só pode ser utilizada nos tumores T1, onde a doença não avança além da mucosa do órgão. Os tumores mais avançados, quando o tumor ele extravasa a camada mucosa e já se apresenta ocupando a camada submucosa do órgão, deve-se considerar a esofagectomia com linfadenectomia, lembrando que a esofagectomia ela pode ser realizada por toracotomia ou por toracoscopia. E os tumores dessa região devem ser tratados com cirurgia sempre que forem doenças acima do estadio T2N0. Um outro fator importante é que quando o tumor é um estadio T3 ou com linfonodos positivos, opta-se pelo tratamento neoadjuvante, que pode ser feito com quimioterapia ou com a combinação de quimio e radioterapia, visando diminuir o tamanho do tumor para promover uma cirurgia com qualidade oncológica melhor. E também a presença do tratamento adjuvante, que é o tratamento de quimioterapia ou de radioterapia feito após o tratamento cirúrgico. Lembrando que em situações onde o tumor é um T4, ou seja, ele extravasa o órgão esôfago e ocupa órgãos adjacentes, como por exemplo a traqueia, não tem indicação de tratamento cirúrgico radical visando cura. Ou também em situações quando o tumor de esôfago já se apresenta como sendo metastático para órgãos à distância. E nesse caso devemos considerar o tratamento paliativo, e daí a importância da colocação de stent para promover uma via aérea pérvia para que o paciente possa conseguir manter-se alimentando, ou o uso de gastrostomia ou jejunostomia para assegurar uma via alimentar. Quando pensamos na cirurgia de esofagectomia, o esôfago ele precisa ser todo retirado, desde a sua porção cervical, torácica e a porção abdominal. E devemos fazer a reconstrução do trânsito digestivo. A reconstrução do trânsito ela pode ser feita através de tubo gástrico, na qual usa-se parte do estômago, da curvatura maior do estômago, que deve subir através do mediastino para ser anastomosada com a hipofaringe, ou também pode ser utilizada a transposição do cólon para substituir o órgão, ou em alguns casos a transposição de intestino delgado. E por último, vamos falar dos tumores benignos, que são extremamente raros no esôfago. O mais comum deles é o leiomioma, que normalmente apresenta-se como um nódulo submucoso, mas também pode ter a presença de pólipos, lipoma ou também chamado papiloma escamoso, que normalmente é secundário a uma doença inflamatória, normalmente interligado à doença do refluxo gastroesofágico, na qual há a protrusão de uma lesão vegetante
a qual deve ser removida e feita biópsia para excluir o diagnóstico de malignidade.